Terminou o Brasileirão no domingo mais triste da história de um dos maiores clubes do Brasil, hein? E o Corinthians, em campeão mundial, tetracampeão brasileiro, foi rebaixado para a segunda divisão. E aí, Tadeu? Foi um sofrimento só, Glória. Todos os jogos da última rodada foram programados para hoje, no mesmo horário, 4 da tarde. Vamos acompanhar agora, minuto a minuto, como o Corinthians caiu. O Campeonato Brasileiro chegou à última rodada com essa situação. Corinthians, Goiás e Paraná lutando contra o rebaixamento. 2 cairão, apenas um se salvará. O primeiro jogo dos desesperados a começar foi o do Paraná contra o Vasco no Rio de Janeiro, às 4h04 da tarde. Às 4h11, a vida do Paraná já estava mais complicada ainda. Everton foi expulso, ainda levou uma gluteada no pé do ouvido. E os outros 2 jogos do rebaixamento não tinham nem começado. O jogo do Goiás contra o Internacional em Goiânia começou às 4h17. O do Corinthians contra o Grêmio em Porto Alegre começou minutos depois, às 4h20. Mas mal a bola rolou, já foi parar lá na rede do Corinthians. Jonas fez 1-0 com 1 minuto de partida. Um gol comemorado em Porto Alegre e em Goiânia. Às 4h21, o Corinthians estava sendo rebaixado e o Goiás estava se salvando. O nível de desespero da torcida corintiana começava a disparar. E o Corinthians estava muito mais próximo de levar outro gol do que de empatar. O goleiro Felipe fazendo de sempre, salvando. No Rio de Janeiro, outro goleiro se esforçava. Gabriel mantinha o Paraná vivo na disputa com a defesa mais acrobática da rodada. Mas foi em Goiânia que a rede voltou a balançar. Orozco fez Internacional 1, Goiás 0. Às 4h30, o Goiás voltava para a zona de rebaixamento. O Corinthians saía. Milhões de torcedores corintianos se enchiam de esperança. Mas o Goiás foi atrás, pressionou e se recuperou. Às 4h49, Elson empatou a partida em Goiânia e mudou mais uma vez a classificação do rebaixamento. Mas essa situação durou menos de 1 minuto. Antes que o relógio apontasse 4h50, o Corinthians empatou a partida com o Grêmio. Clodoaldo, 1-1, gol que salvaria o Corinthians. E o primeiro tempo da rodada terminou desse jeito, com Goiás e Paraná sendo rebaixados. E a torcida do Corinthians acreditando, estava cheirando a salvação. Ou estava cheirando a rebaixamento? No segundo tempo, o Paraná viu suas esperanças terminarem. Levou 3 gols, o primeiro do Moraes e os outros 2 do Leandro Amaral. O goleiro Gabriel sabia que já era. Vasco 3-0 e o Paraná se despediu da primeira divisão. A disputa então era só entre Corinthians e Goiás. E às 5h34 da tarde veio o lance decisivo do rebaixamento. Falta do Jorge Luiz no Vitor. Pênalti para o Goiás. Neste momento, o Brasil inteiro estava olhando para Goiânia, o estádio Serra Dourada. Na cobrança, Paulo Baier, o craque do time. Um gol tira o Goiás do rebaixamento. Mas Paulo Baier havia perdido aquele pênalti contra o Corinthians, lembra? Como estaria a cabeça do maior jogador do Goiás? Paulo Baier bateu e Klemer defendeu. Mas antes que a torcida do Corinthians pudesse comemorar muito, o bandeirinha Wilton Moutinho disse que o Klemer se adiantou. E não foi? E o juiz Djalma Beltrame mandou voltar a cobrança. Mais uma chance para Paulo Baier. Com que cabeça ele vai bater esse pênalti? Paulo Baier mais uma vez, Klemer mais uma vez. Mas mais uma vez o bandeirinha mandou voltar. O cabra tem personalidade. Paulo Baier ficou arrasado. Mandou outro bater o pênalti. Foi consolado pelos companheiros. Elson, o autor do primeiro gol, assumiu a responsabilidade do lance mais importante da rodada. Lá foi Elson para a cobrança e mandou para a rede. Goiás 2-1. Às 5h38, o Goiás saía da zona de rebaixamento. Vibração em Goiânia, desespero em Porto Alegre. Os torcedores do Corinthians queriam que o tempo passasse devagar. Em Goiânia, os torcedores queriam que o tempo passasse depressa.
Mas um bobo invadiu o campo e o jogo ganhou mais um minuto de acréscimo. Às 6h14, enfim, a partida terminou. Goiás 2, Internacional 1. O futuro agora dependia apenas da partida de Porto Alegre. O Corinthians precisava vencer. Felipe era sorte lá na frente. Era o último suspiro de esperança, o último gesto de desespero. Às 6h17, o juiz Alício Pena Júnior apitou o fim do jogo. Grêmio 1, Corinthians 1. O Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão, levando lágrimas a Porto Alegre, levando euforia a Goiânia. Mas a torcida do Corinthians enfrentou o momento mais triste de sua história com dignidade.